Nós estamos na série de exposições do livro de Tiago, da carta de Tiago, uma carta muito especial que nós temos visto o Senhor nos ensinar. E na primeira semana, Rodrigo falou sobre a alegria nas provações, ter alegria nas provações como um mandamento, uma forma de nós obedecermos ao Senhor e ver que a provação ela está nos forjando, nos preparando para o dia do Senhor. Na semana passada, nós falamos sobre sabedoria, onde nós entendemos o que é sabedoria, segundo a ótica de Tiago, e sobre o coração dividido, o coração que ama o Senhor, mas também duvida, e como isso impacta na nossa relação com Deus e com os irmãos. O Senhor não nos chamou para termos uma alma dobre, e sim um coração totalmente devoto ao nosso Deus, né? Então hoje nós vamos continuar o nosso texto, a nossa leitura vai ser em Tiago capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 12. Como nós vimos e eu falei na semana passada, nós vamos ler versículo a versículo, nos domingos nós vamos permitir que a palavra de Deus venha nos lavar, venha nos levar aonde Deus quer que nós cheguemos por meio do texto de Tiago. Então, provavelmente, hoje é a terceira semana, nós tenhamos mais semanas além das semanas de agosto, meditando, refletindo e se submetendo ao texto bíblico que Tiago nos dá. Amém? Eu queria, antes de eu ler o texto, eu sinto de orar, vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, nós estamos na sua presença, Deus. A sua palavra diz que a sua voz cria todas as coisas. A sua palavra é que suscita todas as coisas. O Senhor é nosso Deus. Senhor, eu oro para que os nossos corações agora estejam voltados para a sua voz, assim como Moisés e o povo diante do Sinai estavam diante da sua voz, e que sua voz, a voz do Senhor, por meio da tua pregação nessa manhã, trema os nossos corações. Fortaleça os nossos corações, Senhor. Encha os nossos corações do conhecimento de Deus, da real vontade de Deus, para que nós venhamos viver para a sua glória, Deus. Senhor, nós submetemos a nossa mente, os nossos sentidos agora, à sua palavra, à sua voz, que toda distração, toda inquietação dos nossos corações, toda insatisfação seja submetida agora ao senhorio de Cristo Jesus nessa sala e na sua voz, Senhor. Obrigado por cada irmão que está aqui, e nós abençoamos esse tempo em nome de Jesus. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 9 diz assim: mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre. Pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva. Então sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? É muito importante a gente lembrar que Tiago está tratando da vida, como ela deve ser vivida de maneira intencional, com o objetivo de nós glorificarmos a Deus por meio da nossa vida em sofrimento. Então, Tiago ele não inibe do seu texto a realidade do sofrimento e de que nós vamos sofrer. E de que Deus precisa ser glorificado enquanto nós sofremos. No último domingo a gente viu que a maneira de nós vivermos para glorificar a Deus é tendo uma vida agraciada pela sabedoria de Deus. E lembra que eu falei que sabedoria não é algo que nós conseguimos em força humana, em cursos, em academias, em treinamento, experiência e tempo de vida. Sabedoria é um dom de Deus. E por isso que Tiago fala para nós pedirmos e Deus dá graciosamente. Sabedoria é algo divino que nós não conquistamos com essa força que muitas vezes nós fazemos para decorar versículos bíblicos. É graça de Deus, é Deus olhando para nós, derramando sobre nós a sua graça, e nós, em humilhação e dependência de Deus, indo até Ele pedindo: Senhor, nós somos fracos, nós somos frágeis,
Nós somos tolos sem o Senhor para nós vivermos a vida sofrida, a vida de sofrimento, sem a sua sabedoria. Então, o meio que Deus nos ensina a receber essa sabedoria é confiando no caráter dele, de que ele é bondoso, de que ele é generoso, de que ele dá sem medida aquilo que nós precisamos para viver essa vida piedosa e cheia de perseverança em meio às dificuldades, que é fruto dessa sabedoria que o Senhor nos dá. Nesse mesmo capítulo que nós lemos, Tiago ele faz um novo recorte, porque ele está falando sobre sabedoria, depois ele faz um recorte para falar sobre fé, e agora ele faz um novo recorte, trazendo aqui a ideia da economia, ou sentidos, ou contexto socioeconômico para a conversa que nós estamos tendo com o grande bispo da igreja de Jerusalém sobre ricos e pobres. Tiago começa a falar sobre a riqueza e pobreza. Como ricos e pobres podem e precisam, eles devem viver uma vida que expresse sabedoria e alegria em meio ao sofrimento, em meio a dias difíceis, em meio à vida difícil. Bom, primeira coisa que nós precisamos ver, antes de nós entrarmos na fração pobre depois de rico, pobres e ricos vão sofrer. Pobres e ricos vão sofrer. E pobres e ricos também podem ter tempos de exaltação ou alegria pelo favor do Senhor. E o texto está nos indicando justamente isso, que pobres e ricos devem se gloriar em algo. Então a primeira coisa que Tiago fala é que pobres precisam ser felizes quando são exaltados. E aqui, amém, né? Exatamente, é esse que é o sentido, né? Pobres podem e devem se alegrar, né? Eu acho muito interessante que quando a gente vai, e a gente, grande maioria aqui, não tem cifras milionárias em nossas contas, somos pobres, né? Pobres plus alguns não tanto, mas quando nós temos a beleza de sermos agraciados com uma bonificação salarial, quando nós recebemos aquele ticket, ou quando recebemos as nossas férias, nós gostamos de aproveitar. Vamos hoje no Tetsuya. Vamos comer um rodízio japonês. Vamos comemorar, vamos fazer um churrasco, porque a vida de pobre é muito difícil. Não é verdade, gente? Só quem passou por o último momento do mês, aquela última semana, o modo sobrevivência, em que você vai no mercado comprar pão e fica na interseção para a falar transferência aprovada. Sabe o que eu estou falando, né? Então, você fica com aquele sentimento, né? Caramba, quando que vai sair desse lugar? Aí chega o pagamento e todo mundo, glória a Deus, agora eu posso ir no mercado, né? Então, o modo sobrevivência é algo que muitos de nós vivemos atualmente. Na verdade, existe um mandamento para nós nos alegrarmos no modo sobrevivência. É isso que o Tiago está falando para nós. Mas quando nós saímos do modo sobrevivência para a vida, né? A bonança da vida, está dizendo para nós que nós devemos nos alegrar. E por que Tiago está falando isso? Bom, na semana passada eu falei, vale repetir isso. Tiago, ele é um autor judeu escrevendo para judeus que foram dispersos pela Ásia Menor, onde, quando a perseguição veio, os discípulos de Jesus de Jerusalém foram para Antioquia, foram para outras cidades ali da região, fugindo da perseguição que acontecia ali em Jerusalém. E Tiago, o bispo maior da igreja, ele fica e ele escreve essa carta e lembra eles, olha, pobres, bom dia, né? Eu lembro até hoje o dia que eu fui sair com o Lucas, e aí tinha um pote diferente, que eu falei, cara, eu não sei abrir isso aqui. Aí eu abri todo estabanado, espalhou ele, bom dia, pobre, né? Eu e o Lucas, eu falei, eu não sei mexer com isso, talvez algum tipo de sorvete Häagen-Dazs, tipo isso, tá ligado? Não tomei Häagen-Dazs, é muito caro para mim. E aí, Tiago está falando, pobres, sejam felizes. Por que ele está falando isso? Sejam felizes quando o Senhor exaltar vocês. E ele está falando isso com a consciência dos profetas que diziam que Deus é aquele que é contra o soberbo, mas é a favor do humilde e pobre. É aquele que abate o soberbo, abate o rico, diminui aquele que tem uma pomposidade e pega os humildes, os pobres, e começa a levar eles em lugares altos. E a maior prova e a maior experiência que Tiago tinha era em sua casa, porque Tiago é irmão do nosso Senhor.
E sua mãe é Jesus. Amém? Agora tocou num negócio assim, tipo... sua mãe é Maria, a mãe de Jesus. Sua mãe é Maria. O remédio está entrando agora, gente. Acabei de tomar, tem 15 minutos, tá? A sua mãe é Maria. E Maria, se você não sabe, ela teve um filho virgem. E quando Maria recebe a notícia de que ela ia ter esse filho, que é o Senhor, ela canta em Lucas capítulo 1:52, que Deus é aquele que exalta o pobre e abatido. Então Tiago, ele tinha essa consciência que Deus faz coisas mirabolantes e belas aos pobres. Era o que tinha acontecido com sua mãe, provavelmente, o que Tiago tinha em mente quando ele fala dos humildes, em algumas traduções traduz como humilde os pobres, para não ficar aquela coisa tão ofensiva, né? E também significa a palavra pobre no grego, pobre, humilde, abatido, destruído e tudo mais. Tá? Ele está falando isso porque ele sabia a alegria que sua mãe recebeu e teve quando ouviu a notícia de que ela carregaria o Senhor em seu ventre. E ela canta dizendo, Deus é quem derruba os governantes, mas exalta os pobres. Então Tiago está falando, pobres, se alegrem, porque ele sabia que sua mãe, sendo aquela esquecida de Nazaré, escondida no meio do nada, foi alcançada pela graça de Deus a ser elevada entre todos os governantes da terra. Entre todos os homens da terra, Maria estava sendo elevada. Humildade e pobreza são traduzidas pela mesma palavra, tapeinos, que dá o sentido de pessoas baixas, não muito altas do chão, ou seja, aquela pessoa que você fala, cara, insignificante dentro de um contexto social. E Tiago está falando, no dia que isso acontecer com você, se alegre. Mas se alegre mesmo. Tiago está mostrando que o pobre, dado da sua condição, ele teria motivos suficientes para se alegrar, gente. Se alegrar no dia da sua exaltação era algo que nós deveríamos, e todos os irmãos que estavam recebendo essa carta, que talvez tinham passado por privações financeiras e econômicas, porque abandonaram suas casas, abandonaram seus bens em Jerusalém, tiveram que recomeçar a sua vida. Tiago está falando, no dia em que vocês chegarem lá, vocês vão poder cantar Valeu a Pena, do Rapa, né? Porque era a favor de Deus sobre eles. Porque Deus era quem estava levando eles a uma posição elevada e demonstrava também que essa condição pobre levou essas pessoas a sofrerem muito, a terem muitas amarguras em sua vida. Inúmeras provações que ricos normalmente não experimentam. Aquilo que eu falo, o modo safe ali do final do mês, nem sempre todo mundo sente. E Tiago está falando justamente sobre isso. Quando acontecer, se alegre, porque os ricos não sabem o que é ser pobre. E Tiago, ele está trazendo aqui um foco para a gente muito importante. É que provações fortalecem os nossos corações para sermos maduros, para reconhecer o favor do Senhor. E nós nos alegrarmos com o resultado da provação e não olhar para ela com desprezo. Porque muitos de nós, quando chegamos no lugar alto, nós olhamos e falamos, nossa, nunca mais eu quero passar por isso. E Tiago está convidando a gente a olhar para isso e falar, glória a Deus, porque Ele me fez passar pelo vale. Normalmente, o que eu estou querendo dizer é que quando nós somos pobres e nos tornamos ricos, a gente olha, nunca mais eu quero comer o pão que o diabo amassou. E Tiago está falando, não faça isso, não. Olhe e agradeça a Deus, porque foi isso que fez você olhar para o Senhor como fonte da sua vida. A aprovação, ela não deve ser desprezada quando nós estamos em exaltação. Pelo contrário, nós temos que ser gratos a Deus por ela, porque ela foi instrumento de Deus para forjar o nosso coração abatido, humilde, não muito alto do chão, para podermos chegar onde nós chegamos. E no contraste de sabedoria e tolice e tudo mais, Tiago está mostrando que o sinônimo de tolice, que é pobreza, e a gente vai ler isso em Provérbios muitas vezes, nas mãos de Deus tem outro significado. E aqui Tiago não está ressignificando o que Salomão está querendo dizer, é porque na mente daquele povo, ser pobre, ser desprezível, era ser tolo, era ser sem o cuidado de Deus. E Tiago está lembrando que o Deus que exaltou Maria, o Deus que exalta o pobre, faz isso não como sinal de merecimento. Olha, quanto tempo ele sofreu, quanto tempo ele foi pobre, né? Não. Sinal de graça de Deus. E sabedoria de Deus em fazer com que pobres sejam elevados
e ricos sejam humilhados. E isso demonstra a sabedoria de Deus, como Paulo vai dizer em Romanos 11, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, a ponto de fazer com que aqueles que eram abandonados agora sejam donos de tudo aquilo que Deus deu como herança para o seu povo. Que sabedoria é essa? Como Deus pode fazer isso? Tiago está dizendo que Deus fazer com que o pobre seja exaltado mostra que os desígnios dele não seguem a sabedoria humana. Não segue a lógica humana, se você fizer um pouco de cada vez, você terá muito. Não, de repente Deus exaltou e acabou. Tipo, como assim? E foi isso que aconteceu com o povo de Deus. Abraão era um cara esquecido na Mesopotâmia e Deus o chama e faz dele uma nação. Maria era uma mulher esquecida e Deus fez dela uma grande bênção para as nações. Davi estava escondido no pasto e Deus, com sua graça, fala, traz aquele menino que vocês deixam lá escondido, porque é com ele que eu tenho negócio. Deus ama exaltar os pobres, porque os pobres sendo exaltados desafia a lógica e a sabedoria humana. E mostra que o nosso Deus não tem limites ou se compactua com uma coisa que muitas vezes nós estamos nos compactuando. O mandamento do bispo aqui, o bispo Tiago, era que os pobres se gloriassem no seu auge. E por que isso? Tiago, ele está lembrando para a gente o eco que Jeremias vai dizer na sua profecia, e nós podemos encontrar isso no capítulo 9 de Jeremias 23 e 24, que diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico em suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, pois eu, o Senhor, que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra, porque eu me agrado dessas coisas, diz o Senhor. E aqui, meus irmãos, Tiago está falando para nós, como uma forma de mandamento, se alegrem. E o cristão, ele tem um chamado de se orgulhar ou de se gloriar no Deus que fez com que eles fossem o seu povo. Porque sendo o seu povo, nós o conhecemos, nós entendemos o nosso Deus, nós servimos o nosso Deus. E aqui entra um recorte muito escatológico para a gente, falando sobre o fim das coisas. Tiago nos chama para entender que sofrer uma leve exaltação é um prelúdio, um sinal daquilo que nós viveremos naquele grande dia. E naquele grande dia não haverá mais choro. Naquele grande dia, no dia em que realmente nós fomos exaltados e glorificados na glória de Cristo, as dores não nos abaterão mais. Então, quando nós nos alegramos no favor do Senhor em nos exaltar, nós estamos dizendo, um dia isso aqui vai ser fichinha comparado àquilo que Ele vai fazer em nós por meio do seu retorno. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos celebrar as nossas libertações dos cativeiros. É por isso que nós devemos lembrar que todas as bênçãos que nós recebemos, materiais, que notam a gente mudar um pouquinho de vida, deve ser celebrado apontando para a exaltação e glorificação do Senhor. E lembrar que se não fosse o Senhor, se não fosse a sua graça, se não fosse o seu favor sobre nós nos apoiarmos na riqueza pela riqueza seria tolice. É lembrar para nós que nós não conseguiríamos se não fosse a graça do Senhor, se nós não fôssemos povo de Deus, e como povo de Deus, Ele guiando as nossas vidas a lugares difíceis, que nos chama para alegrar-se no sofrimento, mas também quando nós estamos em lugares altos, é graça e favor do Senhor, e é Ele que nós devemos celebrar. Deus não olha, meus irmãos, para o pobre como abatido ou rebaixado, mas como alvo da sua glorificação. E quando nós, pobres, entendemos isso, as pequenas exaltações que nos alegram e vivemos em meio às dificuldades, são apontamentos escatológicos para o dia que nós esperamos, que é a exaltação final. Em outras palavras, Tiago está apontando para a pedagogia do sofrimento que Rodrigo falou no primeiro domingo.
que faz com que a gente aprenda que a realidade da vida que o Evangelho nos dá, meus irmãos, nos propõe como esperança, de que da mesma maneira que muitas vezes sofremos em pobreza, abatimento e humilhação, e aos poucos as coisas vão melhorando, um dia, depois de todo o sofrimento dessa vida, as coisas melhorarão para sempre. Nós vamos olhar para o sofrimento que nos afligiu por tanto e tanto tempo, uma vida inteira, naquele dia. E vamos dizer, graças a Deus que esse sofrimento existiu para que eu fosse refinado como o ouro é refinado para a glória de Deus no seu dia. Graças a Deus que houve provação para a minha vida, porque a provação me gerou aprovação para o dia do Senhor. Naquele dia nós olharemos dessa forma. E Tiago está dizendo justamente isso. Não olhe para a provação como algo que nunca mais vai acontecer. Olhe como um meio que Deus usou para você chegar aonde você deve chegar. E Tiago aqui não está dizendo que Deus odeia ricos e que os pobres são mais legais e mais justos diante de Deus só porque são pobres, tá? Isso é muito importante. Deus está trazendo aqui, por meio de sua palavra, o ensinamento de que pobres devem e podem se alegrar quando coisas boas acontecem. Isso não te faz alguém da teologia da prosperidade. Isso não te faz alguém da teologia coach. Isso não faz nada. Isso faz jus à realidade de uma vida que glorifica a Deus. Entende que todas as coisas que acontecem com a gente visa a glorificação de Deus. Devem apontar para Deus sendo glorificado e não nós mesmos. E é isso que Tiago está dizendo para nós. Só que ele continua o seu texto falando sobre o rico. Pode pegar água para mim, por favor? E ele vai dizer no versículo 9, no versículo 10, o rico deve se gloriar aonde? Na sua humilhação. Porque passará como uma flor silvestre. Olha que legal. Os pobres devem se alegrar na sua exaltação, porque pode ser uma guinada de vida, né? Mas os ricos, eles devem se alegrar na sua humilhação, porque talvez você ser rico, você tenha meios rápidos de sair ali do buraco. E esses rápidos podem ser lá, 5 anos, 10 anos, não importa. Não é uma eternidade de pobreza. Não é verdade? E aqui Tiago, ele está mostrando para a gente uma coisa muito importante. A maior preocupação do rico não é ganhar mais. A maior preocupação do rico é um dia ele despencar, um dia ele quebrar e ele definhar na sua riqueza. É a sua riqueza ir para o ralo de repente. Porque o rico normalmente já sabe como ganhar mais dinheiro. O problema é que a preocupação é quando o dinheiro começar a acabar. E aí gera o quê? Ansiedade, desespero, instabilidade. E demonstra que toda aquela riqueza imponente que ele tem é frágil, fraca e fácil de ser perdida. Só que a gente está diante de um texto, meus irmãos, muito difícil em Tiago. Por quê? Porque ele começa lá no versículo 9 falando, o irmão pobre se alegra. Mas ele não chama o rico de irmão. E a gente não sabe se é necessário que cristãos sejam pobres e abandonem suas riquezas e façam voto de pobreza, que é o que provavelmente Tiago não está querendo dizer, mas também não sabemos se Tiago está dizendo que todo rico é ímpio. Em todo caso, existe aplicação para os dois lados e vamos tentar abraçar aquilo que nós entendemos como realidade do Evangelho. E aí nós vamos para o entendimento do texto de uma forma que o Evangelho nos abrace e faça com que nós não venhamos desprezar ricos dentro da igreja, mas também não venhamos ter ricos que se apoiem em sua riqueza dentro da igreja e não se apoiem no Senhor. Aqui, meus irmãos, Tiago, ele está querendo dizer para nós que as provações para irmãos ricos são meios de colocar o coração dessa pessoa, que é rica, totalmente dependente de Deus e não de suas riquezas. Essa é vamos dizer assim, o ápice do que Tiago está querendo nos ensinar para todos nós de uma maneira geral, mas principalmente para os ricos. Nós não podemos colocar o nosso coração dependente em coisas fracas como os recursos financeiros. Quando um rico está passando por aperto, existe motivo de ele se alegrar, porque Tiago está falando sobre alegar em meio às provações.
Porque é essa aprovação dos dias difíceis que vai fazer com que esse rico olhe para o seu dinheiro e fala: realmente o dinheiro não dá aquilo que somente Deus pode me dar. É nos dias difíceis que a riqueza do rico ela se torna fraca e ele olha para realmente quem é forte diante dos seus olhos, que é o Senhor. E faz com que nós tenhamos a certeza de que quando estamos passando por situações difíceis, a nossa força é o Senhor. E motivos como quebra, falência, são motivos não somente de desespero, porque o desespero é a marca de que alguém realmente não entendeu quem é o Senhor. O desespero, o medo, a dúvida, como nós falamos semana passada, demonstra o nosso coração dividido e rachado, não confiante no Senhor. E Tiago está dizendo para nós que quando nós estamos quebrados, quando os ricos se quebram, Deus é exaltado acima da riqueza em nossos corações. Mesmo que o momento de crise financeira, socioeconômica, seja uma coisa que não pareça boa, o que parece bom para o rico não é ser pertencente à riqueza, mas ser pertencente ao Senhor. E é nisso que ele deve ter todo o seu prazer e toda a sua devoção, em ser de Deus e não do dinheiro que ele tem. Esse sentimento de pertencimento, meus irmãos, é motivo de nós sermos alegres em Deus. E aqui tanto o rico como todo mundo, ser parte do povo de Deus, ser pertencente a Deus é algo que nós devemos nos alegrar. E o rico é lembrado disso quando ele quebra. Homens ricos, lembre-se, se um dia você ficar rico e um dia você quebrar, se você já é rico, lembre-se de algo. No dia em que a dor financeira, o problema financeiro bater a sua porta, não é a conta bancária que te tem, é o Senhor. Como o povo de Deus, que foi disperso, que Tiago está conversando, esses irmãos tinham que ser lembrados disso. Vocês um dia foram ricos, vocês tinham posses, vocês tinham casas, e vocês tiveram que abandonar tudo para viver em um lugar inóspito, um lugar difícil. Mas lembre-se, vocês não pertencem àquilo que vocês tinham, mas quem tem vocês é o Senhor. Em meio às dificuldades da vida, em meio às dificuldades socioeconômicas, quem tem a gente não é a calamidade, mas é o Senhor. E sabe qual que é a beleza disso? Ser pertencente ao Senhor e ser pertencente ao povo de Deus nos mostra que nós pertencemos a um reino. E o reino de Deus, nós sabemos que é um reino de paz, justiça, bondade, de abundância. E o que isso significa para nós? É que nós, mesmo em meio a situações difíceis, podemos nos alegrar e ter a certeza de que as situações difíceis não roubam a gente do reino vindouro que nos aguarda. Nós podemos quebrar nessa vida. O que importa é nós não estarmos quebrados naquele dia diante de Deus. Porque se nós estivermos quebrados naquele dia, talvez nós tivemos muita riqueza dentro dessa vida, mas não vamos ter o reino que nos aguarda. E Tiago está trabalhando justamente isso. O rico pertence ao reino, e o reino pertence a um rei totalmente generoso e bondoso, abundante. E um dia, ricos e pobres entrarão nesse reino, não com suas bagagens, mas com aquilo que o reino tem para eles. E é nisso que a esperança do rico deveria estar. A segunda opção é se ricos fossem ímpios. E se Tiago está fazendo esse parâmetro, essa divisão entre rico e ímpio e pobre salvo, que é o que normalmente você vê nos textos do Antigo Testamento, ricos e riquezas são um Deus que muitos cultivam em seu coração. O status da riqueza, ser rico é algo que nós temos como um ídolo. E Tiago está dizendo que um dia, tudo isso que nós cultivamos como idolatria será consumido e secado pelo sol da justiça, que é o nosso Senhor. Isso aqui é muito importante para nós, meus irmãos. Por quê? Para Tiago, ricos poderiam ser aqueles que oprimem o povo de Deus, cometendo toda injustiça com o apoio de sua riqueza. E aí, vamos tirar então desse contexto necessário de que Tiago está querendo dar aquela questão mais social. Tiago está dizendo que
pessoas ricas que têm no seu coração a riqueza como um ídolo, fazem atrocidades contra Deus e seu povo. Meus irmãos, nós temos um exemplo essa semana. 2 exemplos. Nós estamos lidando com uma denúncia de adultização, não vamos colocar de adultização não, abuso sexual de crianças. De pessoas que porque têm muito dinheiro acham que são intocáveis nessa nação. Outro problema que essa semana aconteceu, um crime, um homem que é empresário, patriota, CEO, atirou em um gari porque, sei lá, ficou estressado, foi para a academia malhar como se nada tivesse acontecido porque ele tinha dinheiro, sua esposa é delegada. Ricos ímpios fazem coisas injustas em nome e apoiado pelo seu dinheiro. Ricos ímpios fazem isso. Tiago aqui não está dizendo que ser rico é pecaminoso, meus irmãos. Ele está dizendo que apoiar-se na riqueza é algo que exibe contentamento e alegria, não no Senhor, mas na riqueza. E é aí que entra o problema. Richard Baxter, que é um pastor inglês, puritano, ele vai dizer uma coisa muito forte, que é o seguinte: as riquezas são muito incertas. Coisa muito insignificante para causar qualquer alteração grande ou justa em nossas mentes. E o que a riqueza faz conosco é justamente isso. Basta você ter uma cifra a mais, basta você ganhar um pouco mais, basta você fechar uma coisa diferente, você comprar um carro melhor, você comprar uma casa melhor, você fazer alguma coisa diferente, que o seu coração enganoso, devoto ao dinheiro, acha que você pode ter uma elevação de pessoa, que você não pode se contaminar com outras pessoas, de que você é um tipo de pessoa diferente, que deve ser tratado diferente porque você tem algo que os outros não têm. E Tiago está denunciando isso na sua carta. Quando Richard Baxter fala sobre essa riqueza ser muito incerta e muito insignificante, ele está nos mostrando que toda a alegria do rico em sua riqueza é fruto de uma vida iludida, meus irmãos. É de uma vida desconhecida da pessoa de Deus e de sua sabedoria. É uma vida tola, uma vida vazia. E um dos maiores problemas da riqueza, meus irmãos, é que para muitos, ela é o que dá a identidade e propósito de vida para nós. Ela cria essa falsa sensação de que temos o controle das nossas vidas porque nós temos um black. Nós temos o controle de tudo que nós fazemos porque nós temos dinheiro para pagar os melhores hospitais. Nós temos tudo o que nós temos porque nós temos dinheiro suficiente para sustentar a nossa vida. E sabe o que é isso? Uma rebelião contra Deus que realmente sustenta. O Deus que realmente controla as nossas vidas e não o dinheiro. A dificuldade que nós temos com riquezas, meus irmãos, é que ninguém aqui, por exemplo, joga o jogo do bicho para apoiar traficante, não é verdade? O cara está querendo ficar mais rico para dar uma qualidade melhor de vida para sua família. O problema do falso ídolo da riqueza é que ela, por motivos justos e até honestos, faz com que nós sejamos devotos dela. Nós temos um coração amparado por um senso moral ok, correto, mas cheio de ganância. Mas quando nós somos confrontados na ganância, nós falamos, não, peraí, eu estou fazendo isso para sustentar a família. Família é o projeto de Deus, é o bem mais precioso. Peraí, eu estou fazendo isso pela minha saúde. Peraí, eu estou fazendo isso pelo meu bem-estar. Que mal tem eu ter um conforto melhor? Realmente, os motivos são até nobres, mas existe uma idolatria por trás desse coração, de achar que a riqueza é o que nos sustenta, de que a riqueza é o que nos mantém. E sabe o que isso mostra? Não é o que a riqueza faz, mas é que a riqueza controla corações. E é isso que Tiago está denunciando. Por isso que Tiago está falando, quando você estiver num momento de dificuldade, rico, se alegre, porque o seu coração está sendo posicionado em Deus
para amá-lo. Ricos, quando chegam à igreja em situações de quebra, eles devem ser amparados pelo Evangelho que nos mostra que só Deus pode suster as nossas vidas. E Tiago está falando sobre isso. Tim Keller, quando fala sobre dinheiro e avareza no seu best-seller Deuses Falsos, que está disponível na Amazon para você ouvir. Se você tem dificuldade de ler, ouça como eu. Né? Coloca lá na academia, vai puxando ferro e vai ouvindo. Né? Ele vai dizer o seguinte: pense em outro pecado tradicional que a Bíblia nos adverte. Por exemplo, o adultério. Jesus não recomenda cuidado, evitar e cometer adultério. Como ele fala, cuidado, evitar e cometer a cobiça. Todo mundo não sabe que adultério é adultério. Então, não precisa Jesus dizer para nós que adultério é adultério. Basta você, no momento de consumação do pecado de adultério, você olhar para a pessoa que está com você na cama e você falar: peraí, isso aqui não é meu. Eu estou cometendo adultério. Só que todo mundo sabe também que ganância e materialismo é pecado. Mas quase ninguém percebe que essas coisas se aplicam à própria vida e negam a realidade de ser cobiçoso, ganancioso e materialista. Meus irmãos, nós colocamos maquiagem no pecado da cobiça e da ganância dos nossos corações com todo tipo de motivo torpe. Nós queremos sempre negar que nós somos avarentos e gananciosos, porque isso é feio, é pecado. Mas continuamos na ganância e no pecado de materialismo. E o que Keller está nos mostrando aqui é que as riquezas têm esse poder de gerar uma falsa estética espiritual. Elas geram uma falsa estética moral também que nos cega para o verdadeiro conhecimento de Deus. E faz com que a gente, sendo apoiado nas riquezas, sofisticados e vangloriados no que ela permite a gente ter, não sejamos povo de Deus, mas povo da riqueza. Só que o povo de Deus, ele é chamado a gloriar-se no seu Deus, em conhecê-lo. E isso faz com que nós, o conhecendo, entendamos que tudo que nós temos não é nosso. Tudo que temos é de Deus. E por isso nós damos tudo que temos a eles. E eles aqui é tanto a Deus e ao povo dele. E a beleza que a gente vê isso acontecendo é Atos, capítulo 4, capítulo 5. Capítulo 4 mostra um homem chamado Barnabé que entendeu o evangelho, foi alcançado pela graça. Entra na igreja e fala assim: ó, vendi a propriedade, é tudo de vocês, tudo do Senhor. Só que em Atos 5, você vê um casal com a mesma estética de ricos que venderam, mas espera aí, vamos fazer um negócio aqui. Tem muito dinheiro para dar para a igreja aqui. Tem muito dinheiro para dar para Deus. Deus não precisa de tudo isso. Vamos dar porque tem que dar. É bom, é belo. Mas o dinheiro, uma parte fica com a gente. E Pedro repreende esse casal chamado Ananias e Safira. E eles morrem. E eles morrem não porque eles tinham muito, mas é porque a riqueza tinha eles e não o Senhor. É por esse motivo, meus irmãos, que nós vemos que alguém, quando se converte ao Senhor, a maior marca de um convertido é a generosidade. É o desprendimento das coisas. É aquele coração que não está mais sendo egoísta, materialista, cobiçoso, mas entendeu que todas as coisas são do Senhor, porque Ele mesmo é do Senhor. Charles Spurgeon vai falar uma coisa muito importante para nós, dizendo: suportar a perseguição e a destruição dos nossos bens por aderir à palavra de Deus, sem abandonar sua causa, é uma das marcas de uma nova criatura. Assim como é o destino dos filhos de Deus que resolvem ser piedosos, sofrer perseguição e ser forçados a perder seus bens temporais, ou então perder uma boa causa e uma boa consciência. Assim, é sabedoria dos piedosos lembrar o que a palavra do Senhor requer de nós e nos fala. E isso confortará a nossa consciência,
mais do que a perda das coisas temporais, podem perturbar as nossas mentes. Lembra que eu falei sobre os ricos? Ricos não estão preocupados em como ganhar mais dinheiro, mas em como não perder dinheiro. Tiago, meus irmãos, está alertando que a beleza do rico e da sua riqueza vai desaparecer. Mas vai desaparecer, seja porque as riquezas são frágeis e pode ser que o mundo capote e amanhã ele acorde pobre. Ou simplesmente um dia, conhecido também como o dia do Senhor, quando Jesus vier com sua beleza gloriosa, ele fará com que essa riqueza seja depreciada com a beleza da sua revelação. Naquele dia, meus irmãos, ricos e toda a sua riqueza serão murchados, serão enfraquecidos, serão diminuídos com a beleza de Deus e do seu povo que triunfa sobre o sofrimento, que se triunfa sobre o mal. Mal que os ricos até mesmo causam. Enquanto os ricos, em toda a sua imponência, não vão poder resistir ao dia glorioso desse Deus. Você pode ser rico e ter toda uma estrutura de proteção financeira, patrimonial. Naquele dia, se o seu coração estiver no seu patrimônio, tudo isso ruirá com a beleza de Cristo. Com Cristo sendo revelado nos céus. Por isso que o Evangelho nos convida, meus irmãos, a viver uma vida que glorifique a Deus. Por isso que Tiago está falando, ricos, no dia da sua humilhação, se gloriem na sua humilhação, porque ela está provando você agora de ser aprovado, mostrando que o seu coração depende de Deus, do que te condenando a viver uma vida rica nessa era, e no dia da nova era de Cristo vindo reinar sobre a terra, você ser destruído com a sua riqueza. A sua riqueza ruir simplesmente com a aparição do nosso Senhor. Ele que é o sol da justiça, um dia vai fazer a beleza de sua riqueza murchar, como o sol faz com que a flor silvestre murche. Ele que é o sol da justiça vai aparecer e você vai ficar murchinho, enquanto ele vai ser cada vez mais glorificado e exaltado na terra. Então é melhor agora, rico, você entender que a sua riqueza é frágil e você se converter ao Senhor e depositar sua confiança ao Senhor. É melhor você, irmão rico, se Tiago está falando para o irmão rico, lembrar que você pertence ao Senhor e não às riquezas, do que naquele dia você ser anunciado como alguém que pertence às riquezas e não foi aprovado no meio das provações e dificuldades socioeconômicas. Deus nos chama a confiar nele, meus irmãos. Deus nos chama a depender dele por meio dessa mensagem. E Deus nos chama a nos alegrar nele em tempos de sofrimento. E é por isso que esse recorte finaliza com a lembrança do versículo 2 ao versículo 4. No versículo 12, Tiago vai dizer, feliz é o homem que suporta a provação, mas suporta com perseverança. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Algumas versões traz esse texto como bem-aventurado é o homem que suporta a provação. E aqui, meus irmãos, é uma exclamação, mesmo um consolo para nós em dias difíceis. Porque o povo de Deus, ele é rico em favor e graça de Deus para que ele seja perseverante nas suas provações. Nós não somos resistentes porque nós somos machucados pela vida. Nós somos resistentes às provações e pertencemos e permanecemos no Senhor porque o Senhor nos dá graça. Porque o Senhor nos dá graça a perseverar no caminho do Senhor em tempos de dificuldade. Não é só eu tenho certeza que a pessoa mais espiritual dessa sala, no seu dia mais difícil,
você pensou, realmente vale a pena servir a Deus em meio a toda essa circunstância? Porque, veja bem, o Evangelho vai propor para a gente uma vida em que, nos momentos difíceis, nós não temos steps, nós não temos saídas de emergência. O Evangelho vai te encurralar e vai falar, e aí? Você vai depender de Deus ou você vai seguir os seus caminhos? Porque se você segue os seus caminhos, você não é o povo da cruz. Você não é o povo de Deus. Mas se você é o povo de Deus, você vai perseverar até esse Deus abrir o mar para você andar. E aqui, meus irmãos, a beleza do Evangelho é que o Evangelho nos traz um decreto de vitória a todo sofrimento. Nós podemos ser perseverantes porque existe favor do Senhor sobre nós e nos fazer fortalecidos em meio às provações, mesmo que nós não venhamos escolher os outros caminhos que façam a gente sair daquela situação, mas nós vamos sofrer o dano que o Evangelho nos dá, de sermos honestos, de nós não fazermos coisas erradas, de não seguirmos as nossas vontades, os nossos caminhos. Nós vamos ser perseverantes porque a graça de Deus está sobre nós, mas também conscientes e esperançosos no dia do Senhor. Porque o dia do Senhor é o dia da nossa vitória. Tiago aqui está falando sobre provações, e provações, seguindo a definição do grande bispo Tiago, é qualquer dificuldade da vida que possa ameaçar a nossa fidelidade ao Senhor. Pensa bem agora, feche seus olhos, lembra aí de uma situação. Essa situação já vem e fala, caramba, isso aqui me testa em servir ao Senhor. Essa situação que você está lembrando agora, lembre-se dela agora. Mas lembre-se também da esperança do Evangelho para você suportar ela. Ela pode ser uma ameaça para você na sua fidelidade ao Senhor. Ela pode ser aquela peça do xadrez que coloca você em xeque. Mas existe favor do Senhor sobre você. Senhor, eu oro para irmãos agora nessa sala que estão nessa situação. E peço, Deus, que a esperança do Evangelho enche o coração deles. Encha o coração deles, Senhor. Isso que ameaça a nossa fidelidade ao Senhor. Seja agora, Deus, um meio em que nós entendemos de sermos aprovados pelo Senhor. E nos dá força e nos dá perseverança para permanecer aonde nós estamos, fiéis ao Senhor, mesmo com essa situação, em nome de Jesus. Tiago aqui está dizendo para nós sermos fiéis, mesmo em meio aos bombardeios da vida, meus irmãos. Bombardeio da nossa fidelidade ao Senhor. Nós vamos ser provados, nós vamos ser encurralados na vida cristã. Só que a perseverança em meio a esses golpes da vida vai nos levar a um lugar de recompensa e reconhecimento de servo bom e fiel. Tiago está voltando àquilo que ele começou na sua carta, falando que o resultado da alegria que aquela pessoa tem em passar por uma prova é algo da graça de Deus. E o resultado da perseverança, a coroa de glória, a coroa da vida, que nós vamos receber no grande dia do Senhor. E aqui Tiago está fazendo um recorte, assim como Paulo faz, do dia em que atletas, depois de suportarem todo tipo de situação, dificuldade, em meio às provas do seu atletismo, recebem uma coroa de reconhecimento de você concluiu a sua jornada, você concluiu o seu desafio. Essa coroação é demonstração dos afetos de Deus, que prometeu a recompensa a todos aqueles que sofrem. Porque Tiago está falando no versículo 12 que a coroa da vida é dada pelo Senhor, que prometeu essa coroa àqueles que Ele ama. Meus irmãos, só receberá a coroa da vida os amados por Deus. Só receberá a recompensa da vida eterna, só receberá
o galardão eterno de Deus, a coroa de glória, os amados por Deus. Isso é um motivo de esperança para nós, que em meio às provações devemos lembrar, Deus me ama. Porque se Deus não me amasse, Ele não me daria aprovação para passar. Deus me ama porque depois da aprovação vem a aprovação e o reconhecimento da glória de Cristo. E eu sei que muitas vezes, quando nós estamos em provações, nós somos tentados a achar que provação é sinônimo de abandono e negação do favor de Deus sobre nós. E nós temos dificuldade de olhar para provações como um meio de ainda termos confiança na grande promessa de recompensa dele. Essa recompensa, meus irmãos, vai ser o consolo de toda dor, de todo sofrimento, culminada no olhar gracioso de Deus para os nossos olhos. O olhar de amor que Ele tem por nós. Naquele dia, olhando para nós, dizendo assim, venha, vem que o prêmio é seu. Naquele dia nós vamos poder olhar para o nosso Senhor e Ele olhar para nós e vai dizer, eu te amei. Mesmo em meio a todo o sofrimento que você passou, eu te amei. Eu estava lá com você. Eu te fiz perseverar em meio a todo o sofrimento. Eu estava lá com você. Quando veio aquele pensamento de e aí, desisto, continuo. Não, vou continuar. Era eu, com a minha graça sobre você, fazendo você perseverante, para esse dia eu olhar nos seus olhos e dizer, servo bom e fiel. Meus irmãos, isso é muito sério. Porque em um mundo em que nós estamos procurando respostas imediatas para o nosso sofrimento, o cristão só tem a resposta do dia do Senhor. E a resposta do dia do Senhor pode demorar. Mas Pedro nos lembra que, mesmo demorando, fiel aquele que promete. Em meio às dores e sofrimento, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. E Ele esteve lá quando você sofreu no passado. Ele está agora com você sofrendo nesse momento. E Ele vai estar também nas próximas provações que eu e você vamos ter. E Ele, com sua graça, que fez você ser perseverante lá no passado, está fazendo você não fugir das dores da vida agora, também estará amanhã, quando as provações vierem sobre nós. Tertuliano é um pai patrístico, conhecido como pai pentecostal, porque ele foi um dos primeiros a elaborar uma teologia dos dons e ele era continuista. Ele vai dizer uma coisa muito importante para nós. Ele vai dizer o seguinte, não é apropriado para cristãos serem coroados nessa vida. E sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Que nenhuma recompensa dessa vida vai pagar a recompensa que o Senhor tem para aqueles que perseveram nas provações. Você pode receber um tapa nas costas do seu chefe. Você pode receber o reconhecimento dos seus filhos, dos seus pais, da sua esposa. Isso não é nada comparado ao dia em que os olhos do Senhor olhar para dizer e falar, servo bom e fiel. Tiago aqui não está recriminando a jornada cristã, dizendo que não devemos olhar para a jornada em busca de recompensa. Pelo contrário, ele lembra a gente que existe uma recompensa. E é nessa recompensa que os nossos olhos devem estar. A recompensa da eternidade, meus irmãos. A recompensa dos olhos do Senhor olhando para nós e nos levando ao seu reino eterno. Eu sei que talvez essa ideia de não, a gente faz sem pensar. Não, meus irmãos, nós somos chamados a lembrar e pensar na recompensa eterna que o Senhor tem para nós. Nós estamos atrás desse prêmio. Nós não estamos atrás das riquezas desse mundo. Nós não estamos atrás do reconhecimento dos homens. Nós estamos atrás do reconhecimento do Senhor e somente do Senhor. E por isso nós vamos permanecer. Nossos olhos estão lá, naquele grande dia em que nós seremos recompensados.
Nós vamos ser fiéis porque Ele, pela sua graça, nos faz fiéis. E nós vamos perseverar porque Ele nos faz perseverantes. E qual que é o interesse disso? A glória que Cristo tem para nós. E Tiago está falando justamente sobre isso. Olhe para isso. Olhe para a glória que está destinada a nós depois de todo momento de provação e sofrimento. Porque só isso também faz a gente ser perseverante. Porque se for o dia do pagamento, se for o dia, sei lá, da recompensa que nós temos depois de, sei lá, fazer uma dieta e colocar um número que a gente não colocava, isso é fútil, isso é pequeno perto da glória e recompensa eterna do nosso Deus. Tiago está nos dizendo, olhem para a recompensa e perseverem por causa dessa recompensa, porque vocês serão mais do que felizes, bem-aventurados vocês que perseveram em meio às provações. E sabe qual que é a beleza, meus irmãos, também, que nós temos que ter, e já estou finalizando aqui, perseverança é um sinal de que nós já estamos sendo coroados com a coroa que nós vamos receber completamente naquele dia. Porque o texto vai dizer para nós que, sendo aprovados, receberão, ou foram aprovados e receberam da coroa. A perseverança já é um, tipo, cara, você já está quase lá. Você já entrou no reino. Você já pertence ao povo de Deus. Persevere um pouco mais. A perseverança é sinal de que você já passou no primeiro teste. A perseverança já mostra para nós que nós já estamos colhendo da realidade vindoura agora, nessa vida. Porque Deus dá a perseverança somente ao seu povo. Nós não éramos povo de Deus. Nós éramos abandonados, inimigos de Cristo, inimigos de Deus. E de repente Ele nos insere em sua família, nos faz seu povo, nos chama para uma peregrinação. E nos faz perseverantes em meio à peregrinação. A peregrinação não é fácil, mas ter perseverança em meio à peregrinação já é sinônimo de que nós já estamos com o pé nesse reino que já está sobre nós. E que nós aguardamos a completude desse reino em nós. Nós aguardamos esse olhar que ainda nós não tivemos. Esse ponto de face a face, eu e o meu Senhor, dizendo, servo bom e fiel. Você foi aprovado. Essa perseverança nesses dias é o que nos dá esperança ao povo de Deus, de que Deus não mente e não sustentar o seu povo. Deus nos sustenta, meus irmãos. Deus cuida de nós. E isso é motivo de nós nos alegrarmos em meio às provações. Eu quero concluir e lembrar você 3 coisas muito importantes. Nós somos chamados, quando pobres, em nossa riqueza, em nosso sucesso, a nos alegrar. Pois isso é favor de Deus sobre pobres. Isso posiciona o nosso coração em nós, ao nos alegrarmos, apontarmos para a alegria maior que nós estamos esperando, que é o dia do Senhor. A recompensa eterna e não passageira que talvez nós sentimos alegria por termos conquistado algum bem ou alguma coisa. Quando nós nos alegramos nessa era, nós estamos dizendo, nós podemos fazer isso porque Deus é bom, mas um dia nós vamos nos alegrar ainda mais porque a sua bondade vai ser vista sobre toda a terra em nós. O nosso Deus está ao lado dos desfavorecidos para que eles sejam enriquecidos, não somente em bens, em momentos bons, mas em esperança. Esperança e fé num Deus que é fiel e bom, meus irmãos. Quando algo bom acontecer conosco, não é motivo de não celebrar ou dizer, não. Vamos nos gloriar no Deus que nos fez ter um momento bom em meio às dificuldades da vida. Vamos nos alegrar porque nós estamos condenados a viver eternamente sem momentos bons, mas Deus em sua graça, às vezes até comum, faz com que até ímpios sejam alegres nas suas conquistas, porque nós, como povo de Deus, não vamos nos alegrar naquilo que Ele faz de favor a nós. Porque essa bondade e essa alegria está apontando para uma alegria eterna, infinita, que nos espera lá naquele dia.
Nós precisamos glorificar a Deus quando coisas boas acontecem, irmãos. Porque Deus, em sua sabedoria, está exaltando abatidos e pobres e humilhando soberbos. A segunda coisa que nós aprendemos é que nós somos chamados a confiar no Senhor e não nas riquezas. Porque elas são frágeis e nosso Deus não é frágil. As riquezas são fracas e passageiras, o nosso Deus é eterno e todo-poderoso. Ricos, sejam alegres quando o Senhor expor vocês a privações. Porque Ele está te dando um meio de agora, nesse lugar de provação, você ser próximo dEle. Nesse lugar de dificuldade, você estar sendo abençoado pelos cuidados de Deus e não pelos cuidados da riqueza. E quando a eternidade chegar, as suas riquezas serão destruídas, mas existe um reino eterno, rico em todos os aspectos, te esperando quando você olha para o Senhor e não para os seus recursos. E a última coisa que nós aprendemos é que nós somos felizes quando nós suportamos a provação. E não somente felizes num jeito de dizer, tipo, sorria, né? Sorria, acene, né? Não. Nosso coração transborda de alegria, porque o sofrimento nessa era não nos rouba da era vindoura. Nós podemos nos alegrar, porque nós temos perseverança para permanecer na vontade e no caminho do Senhor, que não vem de nós. Ela é uma coroa espiritual, essa perseverança é uma coroa espiritual que nós recebemos diante dos homens, que muitos desistem, fraquejam e saem, enquanto muitos estão ali perdidos. O povo de Deus é chamado a perseverar e permanecer. Isso já é uma coroa espiritual, de uma coroa que nós vamos receber de Deus, diante dos homens, diante dos anjos, naquele dia, Ele dizendo: servo bom e fiel, entra no descanso do seu Pai. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa manhã. Sim. Deus, Ele está aqui. Deus está aqui. E o chamado de Deus para nós, nessa manhã, é perseverança. É confiança no seu caráter. É alegria em meio aos sofrimentos. É reconhecimento da bondade de Deus em coisas boas que nos acontecem. Porque isso não foi fruto das nossas obras, fruto dos nossos merecimentos. Porque nós não merecemos aquilo que é bom que nos acontece. O que nos acontece é dádiva de Deus. E Tiago está dizendo: se alegre na dádiva de Deus. Se alegre no meio ao sofrimento. Se alegre em meio a bombardeios à sua fidelidade ao Senhor. Mas permaneça fiel ao Senhor, mesmo em meio a todo tipo de sofrimento e provação. Feche seus olhos. Deus, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no seu amor. Nós confiamos na sua graça sobre nós. Nós confiamos na promessa do seu dia, Senhor. Nós confiamos na certeza de que todas as coisas que nós passamos e sofremos nessa era um dia serão recompensadas, porque o Senhor nos fez perseverantes até esse dia, Senhor. Por isso eu oro nessa manhã pedindo fé ao Senhor. Enche o nosso coração de fé e expectativa em quem o Senhor é para nós, Deus. Enche o nosso coração de certeza de que o Senhor está conosco, e a certeza é que nós estamos dando mais um passo em direção ao Senhor, mesmo em meio a tanto sofrimento, Senhor.
Que cada passo que nós demos até aqui onde nós estamos, e cada passo que nós estamos dando é em direção ao dia, Senhor. É em direção à coroa da vida, Senhor, que nós estamos desejosos em receber. E esse desejo por essa coroa é fruto do Senhor sendo o nosso Deus, nos tendo por completo, Deus. Encha o nosso coração nessa manhã, Senhor.